Boa noite, boa tarde, bom dia para você. Eu sou Azoilza Evinato e estou falando da cidade de Niterói, onde eu resido, e eu tenho uma palavra muito importante para você hoje. Que bom que você está aí, e eu quero pedir que você se inscreva em meu canal YouTube. Quero pedir que você coloque esse vídeo na tela da sua televisão para assistir com as demais pessoas da sua família, seus amigos. Quero dizer que estou falando para todos e todas, mas especialmente para aquelas pessoas que já são idosas e que têm dificuldade de saírem para ouvir a meditação da palavra de Deus. Quero falar e falo especialmente para pessoas que estão nos presídios, pessoas que estão internadas nos hospitais, pessoas que estão nos asilos, pessoas que moram em lugares de conflito, de tiroteios, pessoas que têm dificuldade também de comparecer aos templos porque se frustraram, se sentiram enganadas, se aborreceram e não estão indo mais aos templos. Eu estou falando para essas pessoas aqui no meu canal YouTube. Às vezes pessoas que também não têm recursos financeiros para se dirigirem aos templos também. Aqui está a meditação da palavra de Deus. E eu quero falar hoje com vocês sobre o desespero e os desesperados. O desespero e os desesperados. Os desesperançosos, os desalentados, o desalento e os desalentados, as pessoas que estão em situações extremas, outras vivendo uma angústia profunda, outras extremamente angustiadas. A minha reflexão é sobre esse tema e eu começo com o Salmo 46, dizendo que um salmo pequeno de 11 versículos, 3 deles são a mesma coisa. 3 deles, do Salmo 46, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Repito, 3 vezes no Salmo 46 tem esta mesma expressão: o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está com você, que está me ouvindo aí agora. E Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Então, o desespero e os desesperados. O desespero acontece quando a pessoa perde a relação consigo mesma, quando se aliena da sua própria essência e vive de um modo incoerente, sem autenticidade. Isso pode ocorrer de forma consciente ou de forma inconsciente. A falta de consciência sobre a condição humana, a falta de vontade de sentido e a ausência de projetos coerentes e plausíveis levam ao desespero. O indivíduo se perde dentro de si mesmo. Desesperar-se de si mesmo é o que está ocorrendo com um contingente enorme de pessoas, desesperando-se de si mesmas. Desespera-se com as perdas. Há uma tensão entre o finito e o infinito. E essa tensão nos leva ao desespero. A saída do desespero implica abandonar os prazeres inconsequentes e passageiros
Livrar-se do desespero requer abrir mão dos bons excessos da vida, deixando as coisas boas que nos corrompem, que nos estragam, renunciar àquelas coisas que são legalmente reconhecidas, mas moralmente inaceitáveis. Crer e buscar a graça de Deus é a porta para sair da desesperança. Todos e todas têm um grão de desespero. Todos nós temos uma cota de desespero. Receio de si mesmo. Desespero é receio de si mesmo, receio de si mesma, de não dar conta de determinadas situações, receio de uma eventualidade exterior, medos explicáveis e medos inexplicáveis que causam ansiedade, depressão, desregulação do organismo, causam inquietação. Diante das possibilidades da proliferação de vírus desconhecidos, ocorre o desespero. De armas de fogo e de novos tipos de drogas causam desespero. Tiroteios e mortes nessa violência urbana que nós vivemos também provoca desespero. Mas é impossível viver sem se desesperar. Mas é possível, pela fé, não viver desesperado. Eu vou repetir para você. É possível, pela fé, não viver desesperado. O salmista diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha que notícia extraordinária para essas pessoas que estão desalentadas, desesperançadas, extremamente angustiadas. Viver pela fé. Não dá para negar. Negar o desespero pode ser o indício do próprio desespero. Não dá para fugir do desespero. Ele nos surpreenderá em nossa caminhada terrena. A falsa despreocupação e a falsa satisfação não extinguem o desespero. E a outra boa notícia é que o desespero nos distingue dos não humanos e revela a nossa espiritualidade. Só os humanos ficam desesperados. E aí uma pergunta, por que tem pessoas se sentindo perdidas, desalentadas, pessoas que estão se sentindo desesperançadas, que jogaram a toalha? Segundo Kierkegaard, filósofo dinamarquês, as pessoas se sentem perdidas porque estão imersas no que ele chama de desespero. Sentem-se impossibilitadas de alcançar um eu mais elevado. Mergulharam no desespero por ausência de autenticidade, por ausência de singularidade. Estão nessa condição de desespero porque estão desconectadas de si mesmas, das demais pessoas, estão desconectadas de Deus. E vivendo dessa maneira, só resta realmente o desespero. Iludiram-se na busca de sentido somente nas dimensões da finitude, satisfazendo os seus desejos materiais, nos prazeres imediatos e transitórios, na aquisição de bens, no sucesso profissional, na busca desenfreada
pelo rejuvenescimento. Esses expedientes e comportamentos são importantes, mas só eles não bastam. E o vazio existencial chega porque as pessoas estão transitando somente no instintivo, na horizontal, estão transitando linearmente, e a vida plena requer transcender. Sem transcendência, o indivíduo sobrevive tentando atender às expectativas do mercado de consumidores. Submete-se à formatação dos modos de produção da contemporaneidade. Sujeita-se às explorações sensoriais e sonoras das propagandas veiculadas pelas mídias sociais. É um estilo de vida despersonalizado, junto e misturado, guiado pelas vozes das multidões. Perde-se a individualidade, a singularidade e a autenticidade. O eu, ou seja, o espírito em meio do burburinho do mercado, envolvido exageradamente nas redes sociais, fazendo o que todo mundo faz, com o ser suplantado pelo ter. No frenesi da religiosidade dos nossos dias, o espírito fica adormecido, não consegue elevar-se às alturas, porque, como farinha do mesmo saco, junto e misturado, e por conseguinte, a pessoa deixa escapar a imaginação. A imaginação é pura reflexão, reproduz o eu e, reproduzindo-o, cria o possível do eu, e a sua intensidade é o possível de intensidade do eu. Tudo é possível ao que crê, diz as Escrituras. É pela imaginação, instância divina, que o indivíduo acessa o infinito. A carência de infinito no ser humano o limita desesperadamente. Pessoas fechadas no finito tornam-se números, mais uma pessoa, mais uma repetição de um eterno zero, uma imitação servil de rebanhos, de bolhas, de tribos tão conhecidas em nossa sociedade. Quem peregrina, definido pelos algoritmos como uma visão de mundo única e fechada, segundo a maioria, acaba perdendo a sua vocação divina. Não valorizou a sua missão, a sua singularidade, a sua autonomia, a sua independência. Envolveu-se com a mediocridade das bolhas, dos rebanhos, rendeu-se aos formatos e modelos do efêmero, do transitório, do finito, do mundo, em busca só de prazer, em busca de poder, vivendo exclusivamente pelos instintos, esvaziando-se de eu perante Deus, que tudo pode. Em meio a essa discussão, devo esclarecer que a necessidade parece ser apenas de consoantes, mas a vontade de sentido coloca as vogais nos lugares certos para que as carências sejam verbalizadas. Sublinho aqui a importância da vontade de sentido, a busca de sentido para a nossa existência, realçando novamente a importância da imaginação para nos manter acima dos valores do provável e tornando possível o que ultrapassa a medida da experiência, que nos ensina a temer e esperar em Deus. Mas os fatalistas e os deterministas
detestam imaginação. Para ambos só há necessidade. A necessidade asfixia o eu deles e eles passam a viver sem o eu, sem o espírito. Ao interromper a comunhão com Deus, ingressaram no processo de sufocamento do eu. Carecer de eu, carecer de espírito é carecer de Deus. Essa carência é atendida com fé, com oração, com meditação. Orar é o Espírito respirando, é como o oxigênio para os nossos pulmões. Fatalistas e deterministas são suficientemente arrogantes para enveredarem pelo desespero e insuficientemente dotados para reconhecer a sua insuficiência. Não tem como temperar a necessidade, não conseguem absorver a essência da frase de que tudo é possível ao que crê. Fecharam-se em cárceres com as próprias mãos e jogaram as chaves ao destino. Parece que a maioria das pessoas preferem ignorar o eu, o espírito, a imagem e semelhança de Deus, vivendo no sensorial, vivendo no visível, no prazeroso, mandando o espírito passear, partindo a conexão com o divino. Mais tarde a conta chega com o esvaziamento existencial, com a existência agonizando na UTI. A existência foi sufocada pelos espinhos desse mundo tenebroso. Não ter consciência e ignorar não isenta ninguém do desespero. Não adianta declarar-se imune, fazer confissões positivas, fingir de contente. Não adianta, não soluciona o problema, meus queridos e queridas. O desespero é superado quando o nosso espírito mergulha no oceano da graça de Deus, quando há uma aceitação de si e abertura para reencontrar-se com a maravilhosa graça de Deus. Pois o contrário de desespero é a fé, a entrega incondicional, a vocação original, a comunhão com Deus, a comunhão consigo mesmo, a comunhão com as pessoas, a comunhão com a natureza. Deus nos criou para estarmos em comunhão. Com estas palavras, eu espero que você reflita profundamente na sua caminhada e sobre o desespero e o desesperar-se. Muito obrigado, muita saúde e muita paz para você. Espero que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas. Espero que você me ajude na elaboração e na apresentação de novos vídeos. Eu preciso da sua ajuda para a divulgação, para alcançar muitas outras pessoas. Se inscreva no meu canal e muito obrigado. Saúde e paz.